Porque hoje você tem que estar muito atento, porque vamos falar sobre um tema que nem sempre é muito falado nas igrejas, que é a questão do chamado, ou também do termo vocação. Pastor Rony, Pastor William, sejam bem-vindos. Essa questão do chamado é uma questão muito interessante. Ela tem uma dimensão subjetiva, assim, que a pessoa diz, eu tenho um chamado, mas também tem que ter uma questão, digamos, mais objetiva, né? O chamado tem que ser uma coisa mais visível, né? Sejam bem-vindos. Pode falar sobre o negócio aí. Boa tarde a todos que estão assistindo. Eu penso que a questão do conceito chamado, hoje, para a igreja, tem mais a ver com o fazer do que com o ser. E eu acredito, biblicamente, que Jesus não nos chamou simplesmente para fazer. Ele chamou primeiramente para ser. Ser o quê? Para ser discípulo dele. E ao ser discípulo dele, ao andar com ele, ao ser discipulado por ele, aprender com a palavra dele, você se descobre no seu dom, você se descobre na sua vocação e você acaba naturalmente se destacando naquilo que Deus chamou para fazer. Só que hoje eu vejo que as pessoas estão mais preocupadas no fazer do que no ser cristão. Quando Jesus chamou os discípulos, ele falou, vinde após mim, anda comigo, caminha comigo. E aquela ideia do talmidim, né, de andar colado ali e aprender tudo com o mestre. Para depois de 3 anos, Jesus comissioná-los e deixar com eles a tarefa. É engraçado você falando aí, pastor William, pastor Rony está falando. Eu vou chamar de William e Rony, que senão vai ficar comprido aqui. William, o chamado, por exemplo, Jesus chamou, né, Pedro, Tiago. O primeiro chamado, talvez seja o chamado para a salvação, não é isso? É verdade. Antes, boa tarde, pastor Cássio, pastor Rony, e a todos os nossos queridos telespectadores. Prazer estar aqui no seu programa. E com certeza, o chamado é um privilégio, né? É uma convocação divina e acho que, como disse o pastor Rony há pouco, é uma questão de eu entender o meu chamado como filho de Deus primeiro. Então a chamada primária é enquanto a nossa filiação. A partir do momento que nós entendemos que somos filhos de Deus, então, por conseguinte, ao ouvirmos o chamado quanto a esta filiação, haveremos também de ouvir o chamado para o grande comissionamento. Para o serviço. Agora, pensando ainda do chamado para o serviço, pensando nesse primeiro chamado, nem era a pauta assim, inicial, mas o bate-papo vai fluindo de acordo com o que acontece, né? Pensando nesse chamado, tem me incomodado muito, porque me parece que hoje as pessoas, quando se aproximam de Cristo e do corpo dele, que é a igreja, parece que elas ouvem um outro chamado. Não o chamado inicial lá de Cristo, como é que é? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome-se a cruz. Parece que esse chamado original lá, de filiação, porque, gente, é uma proposta difícil. Jesus não chamou ninguém para uma vida mansa, não. Vocês concordam comigo? Que parece que a igreja conseguiu mudar esse chamado, o inicial? Então, é isso que eu estava introduzindo. Eu acho que esse conceito do chamado em fazer, perdeu a essência. Primeiro você tem que negar-se a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz, né? Você tem que andar com Jesus, você tem que ser transformado pela mensagem que você vai pregar para que você seja uma carta viva, mais do que o discurso, e isso as pessoas não querem. A gente trabalha com seminário, a gente vê o aluno formou, tem 3 anos de cristianismo, ele já acha que é o mega pregador, o mega pastor, o mega mestre, e ele quer chegar e mudar a igreja local dele, ele quer confrontar o pastor dele, ele nem aprendeu ainda o beabá do evangelho, nem se foi transformado. E por causa disso, a gente vê tantos escândalos nos púlpitos, porque as pessoas estão sendo comissionadas antes de aprender a ser crente. E aí lá na frente estoura a bomba. Você concorda, William? É claro, inclusive a gente vê que os chamados bíblicos, a Bíblia tem inúmeros exemplos a nos proporcionar essa compreensão. Tomemos por base o exemplo do chamado de Eliseu, né? Quando ele recebeu aquela indicação do manto, da capa, né, de Elias, e ele entendeu o chamado, uma das primeiras providências que ele tomou foi lá e matar os bois, né? Ele matou os bois. Significou o que isso? Significou exatamente o que o pastor Rony acabou de dizer. Significou um entendimento de renúncia. Concluir um passado, uma renúncia, uma valorização maior ao chamado do que os seus bens, do que os seus interesses pessoais. Você está falando aí, William, eu estou lembrando, né? Algumas pessoas falam que foi até o Cortés, aquele explorador espanhol, que chegando aqui
na América hispânica, ele chegou para conquistar, ele mandou botar fogo nos navios. Para não voltar atrás. Não voltar atrás. Não tem motivo de retorno, né? Não tem como voltar. Você está falando de Eliseu, parece, né? Isso evidencia a grande seriedade, o alto preço, o alto comprometimento do chamado, né? Porque uma vez ele, tendo entendido que agora havia sido chamado, não tem mais motivo para olhar para trás. Quem lança a mão do arado, Jesus já tinha dito isso, né? Não pode olhar para trás. Então, essa questão de chamado tem que ser encarado com tamanha seriedade, como o nosso amigo acabou de dizer, o pastor Rony, que hoje há uma produção assim, de líderes que, academicamente, às vezes até muito bem preparados, mas que eles entendem que isso é o suficiente, é o satisfatório para o exercício do ministério, que eles não sabem que vai ser muito árduo, que vai ser muito apertado, porém honroso, é um privilégio. Mas o que o Rony falou é interessante, Willy, porque às vezes a pessoa quer o glamour do ministério, Exatamente. Né? E não sabe o que é ralar, né? Ele citou Eliseu, e o Eliseu é um grande exemplo que ele foi servir Elias. Ele foi andar ao lado, ele foi aprender, ele foi ver as dores, o suor, ele foi ver tudo, para depois se tornar o grande profeta. Exatamente. Quando Moisés também foi embora e deixou Josué, Josué servia Moisés, andava com Moisés. É o aprendizado, é o discipulado que o próprio Jesus fez com os discípulos. E o próprio apóstolo Paulo, quando encontra com Cristo e ele cai, né, em si, converte, ele foi aprender, ele foi reaprender, ele foi ser discipulado. E isso falta. Eu acho que a cultura do mentoreamento se perdeu. Sim. Se a gente for conversar com os jovens pastores hoje, você quase não ouve alguém dizer, olha, o meu líder me chamou, me exortou. E eu vejo uma lagoinha desse tamanho e eu vejo no pastor Márcio um cuidado. Certa vez ele me ligou e me deu uma bronca com todo o carinho dele, né, que é jeitinho dele, por causa das minhas redes sociais. Porque eu estava falando um assunto muito repetido nas redes sociais. E ele me ligou e falou, filho... Como é que ele fica sabendo, né, rapaz? Não sei, mas... Sabe o que eu vi nisso? Eu vi amor e vi cuidado. Como o meu pastor, ele podia simplesmente ignorar, mas ele cuidou de mim. Eu me senti muito cuidado naquele dia. Isso é discipulado, isso é mentorear. Eu acho que falta também, aí fazendo uma meia-culpa, né, como o pastor mais velho, o cabelo branco não deixa cair, às vezes a gente não tem muita paciência de ser mentor. A gente não tem muita paciência de fazer discípulo, concorda? Dá trabalho. Porque dá trabalho, dá trabalho. É muito mais fácil chegar lá no púlpito, preparar uma mensagem para o domingo, do que lidar no cotidiano com o discípulo ou o candidato a discípulo. Hoje nós estamos numa era onde tudo é descartável, né? Exatamente. E a produção também ela é em alta escala. Não produziu, não serve. Não serve, não é? E isso parece que já é imbuído a alma do candidato. E parece que ele já sai com essa perspectiva e com esse tipo de conceito, né? O que vai refletir certamente no chamado dele, né? Até por isso que você observa muitas pessoas novas no reino de Deus, no ministério, etc., que eles acham que eles têm todos os dons, que eles devem estar em todos os ministérios, e ele muda de opinião toda hora. É multifuncional, né? Porque ele quer produzir, ele quer estar... Até também para suprir as carências que ele tem de ser respeitado, de ser considerado importante, porque não foi curado, não foi discipulado, não criou a identidade cristã de filho, que cura, que restaura. Ele já quer fazer. E o púlpito, hoje, não é visto como um lugar de ensinar sobre Jesus. É um lugar de eu aparecer e eu ser reconhecido e eu ser curado das minhas perebas da alma. Eita, o mistério aí agora é forte. Aí. É forte isso aí. Há uma preocupação exacerbada de a pessoa... se sentir valorizada pelo que faz. E em decorrência disso, outras coisas surgirão a partir de tal. Inclusive, ela quer ser conhecida, desenvolve-se uma preocupação com o status. Né? Então, assim, a ideia de ministério, que é propriamente dito serviço, vai se perdendo. Exato. E a pessoa, ao invés de querer servir, quer ser vista. E isso é um problema. Opa, hoje o negócio tá bom aqui, ué. É muito Gostei, como é que é o negócio aí? Ao invés de servir... Ao invés de servir, ela quer ser vista, né? Gostei. Ela quer... Trocadilho bom. Há um estelismo, né? Há uma preocupação de a pessoa querer ter um nome, querer ser conhecida pelo nome. E interessante pensar nos que foram chamados por Jesus
o ensino era forte, né? Porque, assim, ele mesmo, eu estou lembrando em Marcos 10:45, ele fala, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Sim. Ele veio para servir. Então não era discurso, né? Realidade, né? E ele vivia isso, né? Ele demonstrava isso o tempo todo, né? Exatamente, a cada instante. Ele ensinava e fazia, até o pão da cruz, né, Rony? Que eu fico pensando assim, gente, o Pedro ali, naquela hora ali, né, assim, as pessoas ficam julgando Pedro, Pedro negou Jesus, mas pensa bem, lá, sabe, Judas traiu, os guardas chegaram, pegaram Jesus, chega no Sinédrio, o medo, a preservação da vida é algo natural. Sim, sim. Então, eu acho que Pedro... instintivo. É instintivo. É inato, é inerente à alma humana. E mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Pois, isso é lindo, né, rapaz? A gente desiste das pessoas fácil. Exatamente. No finalzinho, inclusive, né, da história, apacenta os meus cordeiros. Deu a ele a oportunidade de recomeçar. Confiança, né? Agora, a cruz, ela revela a vontade de Deus. A cruz não foi uma derrota para Jesus, foi a vontade de Deus se cumprindo. Sim. Quando Jesus fala, né, que se a si mesmo não toma a tua cruz, Jesus está falando para você tomar a vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus, nem sempre ela vai ser confortável para o corpo humano, para a alma humana, para o desejo humano. Ela vai ser, muitas vezes, contrária a isso. Sim. Então, por exemplo, o chamado, a vocação pastoral. Eu vejo que muitos de nós estamos equivocados por vermos algumas coisas que nós achamos que é a realidade. Então, as pessoas acham que ser pastor é ser rico, é ser famoso, é ter status. Deus pode nos dar isso por causa do contexto social do Brasil, que não há perseguição. Deus pode nos dar um status aqui por causa do contexto, mas o contexto cristão bíblico da história não é esse contexto que vivemos no Brasil. Verdade. É o contexto de perseguição, de renúncia, de sofrimento. E mesmo tendo um status financeiro, etc., ainda assim, a vida do pastor, do ministro, é uma vida de renúncia. Porque nem tudo que uma ovelha comum faz, nós podemos fazer. Exatamente. Então, hoje a gente vê tantos ministros aí, popstar, etc., que não estão nem aí se escandaliza o evangelho ou não, vai em qualquer lugar, veste qualquer coisa, se comporta de qualquer maneira, porque ele acha que o evangelho é esse status. Só que a renúncia, tomar a cruz de Cristo, é você ser instrumento de cura, restauração e salvação o tempo inteiro e nunca de escândalo. Agora você está falando... E isso é um sacrifício. Talvez, assim, aqui esteja Romanos 12, quando fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, esse termo agradável, eu acho que às vezes as pessoas pensam assim que ela é agradável no sentido de agradar a minha carne, agradar os meus desejos. É a grande Disneyland. Não é, né? A vontade de Deus, ela nos agrada não na perspectiva do nosso ego, do nosso desejo. Ela traz agrado porque ela vai me curar, ela vai me trazer agrado, mas o agrado que eu não vou sentir culpa, não vou sentir... Porque vou estar sendo agradado em Deus, né? Na verdade, é o mesmo contexto do Salmo 37. É agrada-te do Senhor, não é? Então, é agradar dele, do seu senhorio. Dependendo da circunstância. Na verdade, ainda nessa linha de pensamento de ministério ser um status, de ser um glamour, de ser uma forma de se autopromover, isso é tão equivocado, porque o ministério, na verdade, ele não é um meio de vida, ele é um fim de vida. A verdade é essa. Quem entra no ministério, embora a palavra seja muito clara, que diz que excelente obra almeja, né, em 1 Timóteo 3, mas não significa que será reservada a garantia de conforto, não. Porque existem os seus privilégios decorrentes da honra, porque aquele que dá, ele recebe. Isso é um princípio. Mas enfim, para dizer a verdade, nessa minha trajetória de vida, que já são alguns bons anos, eu experimentei muitos momentos assim, que sinceramente, nunca desisti. Mas que pensei, foi difícil, foi. Já pensei em alguns momentos, falar, o que eu estou fazendo? E é interessante, William, porque o seu filho, né, eu tenho o privilégio de atualmente estar lecionando para o Jonathan, né? Sim. Lá no Carisma. Ontem mesmo tivemos uma aula muito engraçada, né? Fizemos uma dinâmica lá na sala, o Jonathan participou. E meu filho também é seminarista, não no mesmo seminário. Eu fico pensando assim, você já pensou chegar assim, Jonathan, pula fora, porque... Já pensou? Sinceramente, até que eu não pensei, não. Eu já pensei eu pular fora, mas não falar para ele, né? Mas graças a Deus que já são 34 anos quase, né? E nesses 34 anos eu só pensei, né? Nunca dei asas assim à minha imaginação para levar a cabo o pensamento inteiro. Tá? Nos momentos de fraquezas,
a gente às vezes pensa, né? Meu Deus, sei o que eu estou fazendo. Mas tem que ter convicção do chamado, né, Rony? Vale a pena. Para não pular fora, você tem que estar convicto que você foi chamado. Por isso que tem que ter a sua experiência com Deus, pessoal, íntima, profunda. É como marcar o boi com ferro quente, né? É o Espírito marcando o seu coração para nunca mais sair. Então, nesse sentido, você falando dessa experiência pessoal profunda, isso é muito importante, o que o Rony e o William estão falando aqui. Vamos colocar os nossos queridos e queridas, né, telespectadores no papo aqui. A Fabiane, que é do Rio de Janeiro, de Guapimirim, ela pergunta o seguinte: eu ainda não descobri meu chamado. Como eu posso descobrir? Assim, porque a gente está falando dessa convicção, que só tem convicção de um chamado. Aí não estou falando mais do chamado da salvação, do discipulado, mas o chamado ministerial. Vamos pensar chamado... A prática, né? A prática. Como é que a gente tem convicção? É porque, por exemplo, eu tenho minha convicção, mas ela é extremamente subjetiva. Ela é extremamente assim... Deus me chamou, mas como é que a Fabiana pode saber que ela tem um chamado? Eu vou dar o exemplo do meu chamado, da minha experiência, né? Eu não acreditava que eu seria pastor algum dia. Eu não acreditava que um dia eu poderia lecionar uma aula num seminário. Até hoje não sei por que eu estou lá. Mas quando eu falei do caminhar com Jesus, porque quem chamou é responsável em nos colocar no local e na hora exata. Porque é a supremacia de Deus, não somos nós que fazemos a obra. Pastor Márcio que fala isso, né? Que Deus nos chama, Deus nos chama os escolhidos. Como é que é? Deus não capacita. Deus nos chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Mas eu acho que o próprio Deus, ele encaminha a gente. A nossa questão é querer ouvi-lo. Porque às vezes nós temos aquela ideia de, eu quero ser um cantor igual fulano de tal. Eu já quis ser um cantor igual André Valadão, até o dia que eu descobri que eu não cantava nada. Entendeu? Eu já quis ser um pregador famoso como o Lucinho Barreto, até o dia que eu descobri que ser famoso dá trabalho demais, eu desisti, que é muita pedrada. Com certeza. Desvaneio da nossa alma, nossa meninice, etc. Mas essa caminhada, o próprio Deus vai revelando. Eu achava que eu seria um pregador itinerante, e Deus me coloca numa igreja local, e eu estou amando hoje. Mas você acha que Deus ele vai fazendo isso? Aí eu coloco ele vai ajustando. Porque às vezes a gente tem expectativas. Eu achei legal você falar isso aí, porque a gente tem também esses modelos, né? André, Ana Paula, pensando nas meninas, né? A Ana Paula como cantora, a Helena, que é palestrante, Helena Tanuri. Muitas vezes as moças se espelham nessas nossas irmãs, e muitos nós espelhamos os nossos irmãos. Você falou do Lucinho mesmo. Lucinho tem um ministério sensacional, itinerante, o Lucinho não para, né? E quando vem, está pregando e tudo. Às vezes a gente quer ter o chamado igual do irmão, né? E não é bem por aí, né, William? Não, na verdade, Deus tem um chamado específico para cada pessoa, né? Só existe um Lucinho, só existe um André Valadão, só existe um Márcio Valadão, né? As impressões digitais neles já confirmam isso. Então, Deus tem um plano específico para cada um. Agora, ainda aproveitando esse instante para reforçar a pergunta da Fabiana, que é interessante, eu entendo que tudo vai se processar pela fé. E lá em Colossenses 3,15, diz que seja a paz de Cristo o árbitro em nossos corações. Perfeito. Então, a paz é um excelente elemento de confirmação. Um termômetro, né? Sim. Estou sentindo paz. Uma coisa que eu aprendi, foi interessante isso, inclusive assim, estou com o privilégio de estar com o William aqui, né, que foi o irmão que me consagrou para o Ministério Pastoral, né, William? É verdade. Foi o William que me consagrou. Há bons anos, né? Foi alguns anos. E até interessante, porque... A culpa é sua, então. Oi? A culpa é dele. Mas porque é engraçado, vou até compartilhar depois com mais calma, né? O meu chamado não era pastoral. Só que eu comecei a servir e as coisas começaram a acontecer em termos de igreja local. Meu chamado era em outra, eu entendia meu chamado em outra linha. E eu quero, no próximo bloco, começar a conversar sobre isso. Porque a Fabiane falou, como saber o meu chamado? Talvez seja, primeiro, servindo. Começa a trabalhar. De maneira geral, né? Vamos conversar sobre isso no próximo bloco, tá joia? Vamos tomar uma aguinha rapidinho e voltamos já com o nosso bate-papo. Já voltamos com o nosso bate-papo, um rápido intervalo. Inclusive intervalo que manteve aqui dentro do estúdio um bate-papo muito rico aqui, e tenho certeza que em casa você também está gostando desse bate-papo com o pastor William, pastor Rony Carrijo, sobre chamado. Eu tenho certeza porque inclusive são inúmeras, está bombando aqui no WhatsApp, estão bombando aqui as mensagens, a Valdirene mandou mensagem, quem mais aqui? A Tatiane, que de Contagem, eu vou tentar ler a maioria, a Edna de Carapicuíba, São Paulo, mandando as suas mensagens aqui para o nosso WhatsApp, que é o 984029756, pode mandar que eu vou tentar, dentro do possível, ler aqui. Vou até começar aqui com a da Valdirene. Boa tarde, desculpa, a Valdirene, a mesma pergunta
da Fabiane, como saber o meu chamado? Eu até falei essa questão. Eu imagino, aí eu vou dar minha opinião. É bate-papo, posso dar minha opinião. Eu acho que se você imagina que você tem um chamado, se você não faz nem ideia, começa a servir. Vocês concordam comigo? Mas trabalhar na igreja, eu estou disposto. Naturalmente, isso, né? Estou disposto. Até porque o coração do ministro tem que passar pelo coração de servo. Se ele não tiver coração de servo, ele vai estragar o chamado dele. Sim. O próprio Cristo, né, nos serviu dando a vida. Então, começa a servir naturalmente e os dons que Deus te deu naturais, eles vão também te conduzir. Então, se você tem um dom para cantar, você canta bem, mas você nunca pensou em cantar na igreja, você começa a envolver, faz uma audição, de repente você passa, você percebe que é o seu chamado ali, ou outra área. Eu, por exemplo, eu fui colocado para pregar na igreja. Eu estava numa igreja minúscula, de 10 membros, lá em Portugal. O meu pastor olhou para mim e falou assim, você vai pregar. E eu falei, não, eu não sei pregar, eu tremia. E ele começou a insistir, até que um dia eu tive coragem. Aí ele falou, você vai pregar 10, 15 minutos, entre o louvor e a pregação mesmo, que é momento de introdução ali, você vai dar uma palavrinha rápida. Só que o culto estendeu demais o louvor, não dava tempo para ter 2 pregações. Então teve que ser a sua. Aí ele falou assim, vá lá e prega, o tanto que você pregar é a pregação da noite. Aí eu me empolguei, preguei meia hora, e foi minha primeira vez, eu nunca mais esqueço, e eu vi nos olhos das pessoas, no jeito que as pessoas recebiam a palavra, que Deus estava me usando. Que legal. E aquilo me trouxe um gozo tão grande, que eu desci dali convicto, eu nasci para isso. Olha só. E eu estava no meio de uma frustração profissional, que eu era atleta e desandou tudo. Fora do meu país. Você estava lá em Portugal por causa do futebol, né? Estava fora do meu país, longe da minha família, passando dificuldade financeira, passando fome, frio, tudo que você pode imaginar de ruim. Eu estava em crise, tive depressão. É mesmo? No meio disso, tive pensamento de morte. Eita. No meio disso, Deus me coloca para pregar, derrama um gozo no meu coração e gera uma convicção absurda. E sabe como eu comecei a pregar? Copiando mensagem na internet, que eu não sabia nem montar sermão. Uhum. Olha só a trajetória toda. Então, servindo, só tá um detalhe, disponível. Rony, esclarece, se você fizer isso hoje, por favor, dá crédito. Não estou falando que é só direito autoral, né? Você pegou mensagem da internet, dá crédito, né? Não, o Gustavo Bez, eu contei para ele, a mensagem dele, pegava o David Quila, do Cirilo. Eu não sabia nem eu estava fazendo direito, mas eu comecei a servir. Mas eu fazia de tudo na igreja. Eu limpava a igreja, eu ficava na portaria, eu ficava na diaconia. Servindo, né? Começou servindo. a servir. Colocaram até no Legal. louvor, rapaz. Olha que coisa. Jesus tem... Mas você estava em Portugal. Eu pergunto, lá em Portugal você pregava em português? Em português, pá, hora depois. Você jogou em que time lá, Rony? Lá não consegui jogar, eu fiquei no amador. Mas você saiu daqui... Saí rodando. Jogava aqui... Eu joguei aqui na base do Atlético Mineiro, depois eu fui para o Espírito Santo jogar profissional lá. Uhum. Depois de lá eu vim para Belo Horizonte e fui para Portugal. E lá começou a desandar tudo. Mas você era solteiro? Aí fui para Albânia, fui para Espanha, e rodei. E nada dava certo. E aí... Deu certo. Aí um dia Deus me chamou assim no duro e falou, você quer o seu sonho egoísta, arrogante, presunçoso, vaidoso, ganancioso, ou você quer o meu que é nobre? Aleluia. E aí eu já não tinha mais para onde ir, eu sinto o seu, Senhor. E aí estou no ministério desde então, há anos. Só que 12 anos depois da minha conversão, que eu fui ser consagrado a pastor. Olha só. Então eu fiquei no bastidor, aqui na Lagoinha eu trabalhei no telefone da Paz, casa administrativa, casa pastoral, vendi sorvete na praça da igreja, trabalhei na Seara Livraria, fiz tudo na igreja. Até Deus mostrar, é aqui que eu te quero. O dia que me colocaram no púlpito da primeira vez, uma pessoa falou assim, de onde você surgiu? Eu falei, estou na Lagoinha há anos, servindo. Legal. E o próprio pastor Márcio, um dia, Deus usou ele, que você vê como é que Deus confirma o chamado, né? Logo quando eu voltei de Portugal, estava tendo aquele programa Cesta Básica, e o pastor Márcio me abraçou e falou assim com o Alex Passo, o Rony quis jogar futebol, foi para fora do Brasil, mas Deus tinha para ele um chamado, ele é um pastor. Eu era apenas um seminarista e ele já me chamou de pastor. Então você vê que o Deus coloca no líder da gente uma visão a nosso respeito que nem nós acreditamos. Você conhece o Wilson de Vespasiano? Meu pai. Seu Wilson! Yeah. Um bate-papo está excelente, precisamos entender qual o nosso chamado. O problema é que os crentes acham que o chamado é só para ser pastor. É o seu Wilson de Meu Vespasiano. pai é o diácono mor da igreja. Diácono, assim, de excelência. Tem chamado, então, para ser diácono? O que vocês pensam? Pensa, Willy? Sim, o diácono e o pastor, né, que originalmente é presbítero. Né, no grego, né, mas o pastor que é mais conhecido, né, nós falamos pastor, tanto o diácono como o pastor são oficiais da igreja. Isso está muito claro lá em 1 Timóteo capítulo 3, né, inclusive os requisitos básicos para que esses possam ser ordenados ao ministério, né? Com certeza. Agora, é importante ressaltar que o próprio termo ministério, traduzido, quer dizer serviço. Então,
Para a pessoa se tornar um pastor, começa servindo. E depois que ela se torna pastor, deve continuar servindo. É servir do início ao fim. Se não for assim, não será ministério, será mini e estéreo. Vai ser assim. Não vai dar fruta e vai ser pequenininho. O William tá cheio de trocadilho. Mas é uma realidade, né? Ou então, o caminho, então, é servir. Não tem como, né? É servir antes, durante e tem autoridade, depois. Né, William? Porque quem serve tem autoridade de vida. Sim. Né? Até porque se não desenvolver esse coração nesse processo de maturação, quando ele for consagrado, ele vai pensar, agora eu vou estar aqui para ser servido. Agora eu sou o pastor. Exatamente. Aí começa a enfiar e aí título. A armadilha está pronta. Perfeito. A Tatiane de Contagem manda mensagem dizendo que tá dizendo que ama o nosso programa. Muito obrigado, viu, Tatiane? Valeu mesmo. A nossa equipe toda, que você sabe que eu apareço aqui, mas tem toda uma equipe trabalhando para fazer esse programa. O Sérgio, que está aqui no estúdio, nós temos a Vanessa, nossa editora-chefe, tem o Leandrão, tem os câmeras aqui, tem o grande Fininho, que hoje está apreensivo, porque o Galo vai jogar no Paraná. Tá nervoso, Fininho? Não, né? Diz que não está nervoso, não. Está tranquilo. Nós temos aqui toda a Jéssica, tem uma turminha aqui, o Leandro, que está aqui atrás, toda a equipe. Então, todos agradecem, né, a seu elogio. Ela fala assim, olha, eu trabalho no Ministério de Crianças, mas não sei se esse é o meu chamado. Mas eu amo o que eu faço. Como é que eu posso descobrir se esse é meu chamado? Se ela ama, é um dos sinais. É um dos sinais. É um sinal. Aquilo que Deus nos dá como missão, nós vamos amar. Por isso que a gente não entende o chamado dos outros. Né? Você olha, por exemplo, o Maisel. O Maisel, missionário da M3, professor do carisma, ele fala que ele ora para ele, a esposa e o filho serem mártires. Cara, que loucura. É o Maisel, né? É o Maisel. Mas não é normal. Mas mesmo. Ele ama os muçulmanos, ele quer dar a vida pelos muçulmanos. O meu tio que está na Albânia, ele está lá na Albânia, assim, sozinho. E agora ele foi para o interior da Albânia, onde não existe igreja evangélica nenhuma. O único cristianismo que tem lá é um ortodoxo da Grécia, que é pago pelo Estado para eles serem da religião. Se sair, perde dinheiro, então o povo não sai. Uma terra virgem. E ele está lá e quer dar a vida pela Albânia, quer morrer na Albânia, quer servir lá. Não casou, está lá sozinho, ralando. Falei, cara, ele ama aquilo. Vocês acham que tem gente que tem chamado, inclusive, para ser solteiro? Sim, a Bíblia é muito clara, né? Jesus falou que tem os eunucos que são feitos pelo reino de Deus. Né? Ainda bem não foi o meu chamado, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Acho que essa parte aí, se a gente insistir com ela, alguns vão desistir do chamado. Né? Mas é interessante isso, porque eu imagino que o Paulo falou, alguns foram chamados para eunucos, há certos trabalhos, gente, em certos locais, por exemplo, em países hoje dominados pelo islamismo radical. Onde meu tio tá é muçulmano, só não é radical, mas é muçulmano. Mas uma hora ou outra pode se tornar radical. Pode radicalizar. Né? Alguém casado... O sofrimento é maior. É maior. Filho, esposa. Exato. Gente, tá bombando aqui, olha só, uma pessoa não quer se identificar, ela fala assim, não tem igreja, estou à espera de que Deus me chame para servi-lo em alguma igreja local. Como eu não sei, como é que é? Contudo, não sei como identificar em qual igreja devo servir. O que você sugere para uma pessoa que quer servir a Deus, não está vinculada à igreja local, o que já é preocupante, né? Devia procurar, né? Sem dúvida, eu acho que o ponto de partida ela já está ligada a uma igreja, né? Até porque ninguém vai ser chamado sozinho. Tem um respaldo, né? Tem um respaldo na liderança, tem um respaldo do povo, né? Você não pode incorrer como aqueles casos de alguns aventureiros que de vez em quando aparecem por aí. Eu me unjo, né? Eu me unjo. Então, eu me se batiza, eu me consagro. Então é complicado. Então eu acho que o ponto de partida como nós já temos dito aqui, ser filho de Deus, ter vontade de servir, amar o que faz, ter compaixão por aqueles... Está debaixo de autoridade, né, William? Está debaixo de autoridade. Eu acho que isso é importante também. Ninguém pode exercer autoridade sem estar debaixo de autoridade. Isso é um princípio fundamental. Porque tem gente que fala assim, não, meu chamado é eu sozinho e tal, mas eu não submeta a homens. Não, peraí, velho. A vida cristã não flui sem o corpo. A igreja é o corpo. Deus não chamou ninguém para andar sozinho. Essa conversa de que eu sou o templo, eu não preciso ir ao templo, ela é bonita, mas na prática ela não funciona. Não tem como ser igreja. A ideia de ser igreja é coletivo, não é a ideia de ser individual. Tudo é o corpo, é a comunidade, é o nosso, é o Pai nosso, não é o Pai meu somente. Perfeito. A Edna, de Carapicuíba, também está batendo papo com a gente. Grande abraço a você, Edna. E a Edna fala que nos assiste pela internet. Brigadão, você deve estar aí no lagoinha.com, assistindo a Rede Super. Muito obrigado, viu, querida? Como saber qual a diferença entre o que eu gosto, fazer o que eu gosto, e o meu chamado? Por exemplo, cresci ouvindo meu pai cantando na igreja e eu até canto bem, diferentemente do Rony.
Você que falou que não canta bem, Rony. Não, pata rouco. Mas isso não quer dizer que o Ministério de Louvor é meu chamado, certo? Eu concordo com ela. Não quer dizer que você canta bem seu Ministério é Louvor? Não é? Porque, assim, às vezes a pessoa tem talento na área musical, mas o chamado dela é para o ensino ou para o pastoreio. Mas aí é o mesmo caminho, vai servindo, que Deus vai mostrar. Um exemplo é a minha esposa. Ela dança na igreja, dançou na igreja a vida toda, desde criança. Quando eu a conheci, Deus mostrou muito claro para mim assim, ela tem muito mais do que dança para fazer na igreja. E ela não entendeu ainda. Comecei a namorar, eu tive convicção que ia casar com ela e ela ia ser uma pastora do meu lado. Só que eu nunca forcei, nunca falei, sempre fiquei quieto. Aí, durante o processo de noivado para casamento, Deus falou com ela assim, para com a dança, que eu tenho outra coisa para você. Aí ela me procurou e falou, olha, Deus mandou eu parar. Eu falei, ok. Eu já estava esperando esse dia chegar, beleza. Assumimos uma igreja há 11 meses, faz um ano agora, mês que vem. E um belo dia ela virou para mim e falou assim, amor, posso começar um culto de mulheres na igreja? Aí eu falei, pode. Aí eu falei, igual o pastor Márcio, né? O que você precisa? Que ele fala assim, né? Jeito. Aí ela, o dia e o horário lá para fazer. Eu falei, então escolhe o dia e o horário e pode começar. E ela começou sozinha, sem seminário, ela pregou acho que 2 vezes na vida, um esboço de sermão e tal. Ela começou no peito e na raça. A gente está com 11 meses de igreja, nosso culto de mulheres hoje tem uma frequência de 140 mulheres. Para uma congregação é muita gente. É Lagoinha, Palmeiras. Fica hoje mesmo, só para o pessoal saber, que moram do Betânia ali. Isso, Lagoinha Palmeiras, na Dom João VI, 240. Aquela principal ali, né, do bairro. Então, ela hoje se vê como pastora. Aí nós fomos pregar nos Estados Unidos esse ano, aí ela foi se apresentar. Porque eu sou a pastora junto com meu marido de uma igreja e tal. Eu olhei assim, olha, eu sou uma pastora. Ela não foi consagrada ainda, mas ela já recebeu o chamado, já entendeu, e eu nunca forcei, nunca falei, deixei Deus fazer. Deus fazer. E hoje ela já tem essa postura, mesmo não sendo consagrada. E mulher de 60 anos na igreja chama ela de pastora e reconhece o chamado. Então, é servindo, né, na caminhada. É assim que funciona. O Wellington, que é de Lago da Pedra, eu não conheço o Wellington. Fala qual é o estado, vocês conhecem? Não. Lago da Pedra. Mas obrigado por ter mandado a mensagem. Poderia perguntar como ter certeza do chamado? Como é que a gente tem convicção do chamado? Tem jeito, Will? Eu entendo que tudo se processa por meio da fé, não é? É graça, mas processa por meio da fé. A definição de fé bíblica é uma convicção, não é? É uma convicção, lá a partir de Hebreus 11:1. Então, essa convicção ela vai amadurecendo, né? É algo que vai se tornando assim uma coisa tão forte que você vai identificando, né? Por exemplo, o Cássio. Se o Cássio estiver andando na Praça 7, hoje, no horário do pico, e aí alguém gritar na rua, ô Cássio, quantos Cássios deve estar passando por ele naquela hora? Vários. Mas eu tenho certeza que o Cássio vai aventurar-se a olhar para um lado. Né? Por quê? Porque convive com essa realidade dentro de si que se chama Cássio. Acho que o ministério é a mesma coisa, vai brotando, vai desenvolvendo, e uma certeza vai se desenvolvendo dentro de nós, ao ponto de a gente ter essa ideia, essa convicção bem definida, que se processará também através de frutos. Os frutos vão começar também a denunciar o nosso chamado. Perfeito. Tem um telespectador que é o nome do seu filho aqui, o Jonathan. É Jonathan ou Jonathan? Jonathan. Tem um N. O Jonathan não tem N, mas é o mesmo nome. Ele é da Igreja Batista Vale da Bênção, aqui de Belo Horizonte. E o Jonathan fala que ele é levita. Sou levita, adorador, mas tenho timidez. Como tirar essa timidez? Ele coloca, foca no meu chamado, levita. Gostei, foca no meu chamado aqui. Como tirar a timidez? É difícil. Fazendo, se expondo. Também acho que você só perde o medo enfrentando. Não tem outro jeito não, né? O único jeito de perder medo de agulha é enfrentar a agulha. Então... A maneira que Deus tirou de mim a timidez do microfone, que eu tinha muito, quem me vê falando hoje não imagina que eu tinha tanta timidez, foi me colocar no louvor. Mesmo eu não cantando tão bem, me colocaram de back. Você fazia back, e aí eu comecei a enfrentar a plateia da igreja, né, o povo. E eu comecei a ter que expor ali, de frente Então era do povo. você que desafinava? Era. Aí, com isso, eu comecei a ter coragem de estar diante do povo. Quando chegou a hora de eu pregar, eu já não estava com tanto medo mais. Perfeito. Fazendo. Tanto que está aqui na TV, falando para muita gente, está tranquilo. Mas isso aí é interessante, é enfrentando, né? Não tem um outro caminho, né? Olha, por exemplo, aqui a Marcilene manda uma mensagem aqui falando de você, Rony. A Marcilene, ela dá boa tarde, né, a todos nós. Ela é de Passatempo, Minas Gerais. Ela é da Lagoinha, desculpa,
da Igreja Batista da Aguadinha. Olha o que é. Qual na Lagoinha, irmã? Aguadinha, Lagoinha, sério, Aguadinha. Desculpa, viu? Força do hábito, falar Lagoinha, Aguadinha, tudo é água, né? Vamos lá. Pastor Rony, como é que eu descubro que os dons que o Senhor me confiou, tem buscado, mas ainda não consegui descobrir. Como é que faz, Rony? É o que o pastor estava falando, pastor William, do fruto. O dom, primeiro, ele não é nosso. Ele é do Espírito. E nós somos apenas um canal para ele usar. Então, o dom vai evidenciar. Só que para você falar que tem um dom, essa evidência tem que ser corriqueira, repetitiva, não é um fato isolado. Então, por exemplo, eu já orei por pessoas que foram curadas, mas eu não acredito ainda que eu tenho o dom de cura, porque quem tem o dom de cura, isso evidencia muito mais, o tempo todo. Porque é para servir o povo. Perfeito. Então, o seu dom, ele vai evidenciar naturalmente no seu caminhar cristão. Tem que se expor, né? E as pessoas vão reconhecer o seu dom. É interessante, Deus usa, né, a igreja. Por isso que é importante o corpo, né? Por exemplo, eu descobri que eu tenho um dom pastoral porque tantas pessoas me procuraram para aconselhar, para conversar, para ensinar. E eu comecei a perceber, não, eu tenho esse chamado, porque pessoa de 60 anos para ouvir um moleque de 20 e poucos anos, quando eu comecei, só pode ser um dom de Deus. Isso não é coisa humana. Sim. Então o dom vai te conduzir, vai te encaminhar, ele vai se revelar naturalmente, servindo no corpo. O William, olha que legal, tem alguns telespectadores que são fiéis a gente aqui. Um deles é o Ademar de Goiás, da cidade de Mineiros. Já estive lá, hein? Mineiros, cidade de Mineiros, ela foi construída pela minha família Carrijo. É mesmo? Todo lugar lá tem Carrijo. Ele sabe disso. Sul de Goiás, né? Isso. Cidade longe, rapaz. Longe. Fui de um ônibus para aqui e para lá. É uma boa tirada. O Ademar tá lembrando, se você, deixa eu ver que eu olho espelhado aqui, ó, isso aqui, tá vendo aqui em cima? Hashtag Rede Super Não Pode Parar. Ele mandou essa hashtag Rede Super Não Pode Parar. Você sabe desse projeto? Vocês conhecem esse projeto, gente? Sim. Nós temos que trocar toda a nossa equipamento para digital. Não só a Rede Super, todas as TVs. Tem TV que já está até fechando porque não conseguiu trocar. E nós temos esse alvo aí, né, de arrecadarmos 3 milhões de reais para trocar esse equipamento. É que eu costumo dizer, esse rostinho bonito aqui do Rony Carrijo, foca no Rony Carrijo. Ele é mais bonito ainda. Quando ficar digital, vai ficar um menino lindo. Oh, meu Deus. Menino lindo. Mas tem que trocar para digital e nós precisamos da ajuda das pessoas. A Ana Paula Valadão, inclusive, no Congresso, ela até deu uma sugestão, pastores, que eu achei legal. Ela falou assim, porque o alvo são 3 mil pessoas com R$1.000. Isso. Ela falou assim, mas se você não tem 1.000, mas junta aí 10 pessoas da sua igreja, com 100 cada um. Eu falei na minha igreja. Você falou? Porque, gente, é um ministério, olha, nós estamos conhecendo o Ademar lá de Goiás. Olha que legal, né? E ele está junto com a gente nesse projeto. Estamos alcançando o Brasil inteiro. O Beto do Espírito Santo mandando mensagem. Olha só como é que é o Brasil inteiro mesmo. Quer ver? Eu estou passando aqui o WhatsApp. Olha só, João Paulo, em Cruz, no Ceará. Olha, Goiás, Espírito Santo, Ceará. Aqui, ó. Você falou Rio de Janeiro agora há pouco. Falei Rio. Aqui, ó. É Belo Horizonte, quer ver? Não? Da Itália? Mandando um abraço para você, Willer. Você conhece a Ana Paula e o Denis? Sim, um abraço para eles também. Já estive lá pregando lá em algumas igrejas. Igreja na Itália? Dela. Sim. Que legal, rapaz. Sim. Ela falou apóstolo Willer. Isso. Exemplo de líder e servo. Concordo, viu, Denis e Ana? Por que você está me dando tchau, Mariana? Sabe aquela mocinha ali? É produtor dando tchau. Você quer que acabe o programa? É isso? Tá bom o papo. Tá bom o papo, Mariana. Não, gente, que pena que, ó, Praia Grande, litoral de São Paulo. E quando o Leandro, que é o nosso diretor de imagem, começa a botar a musiquinha de fundo, é para acabar o programa. Gente, obrigado. Vamos marcar outro papo. Vamos. Um bate-papo muito gostoso. A gente volta. Foi bênção demais, viu? Muito obrigado também a você que participou desse bate-papo com o pastor William, pastor Rony Carrijo, sobre chamado. Que Deus confirme o seu chamado, né? Que você sirva, né? Mostre aí, né, trabalhando, que Deus vai te falar, através da sua igreja local, qual é o seu chamado. E você continue ligado aqui na Rede Super, sempre inspirando você. E amanhã temos mais um bate-papo, 12h15. Deus te abençoe e te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.